Vamos então, neste capítulo, primeiramente esclarecer algumas características do material com que vão trabalhar. Isto porque para depois terem autonomia no vosso trabalho e conseguirem com sucesso realizar um bom trabalho de unhas de acrílico, têm que naturalmente perceber o que é este produto e como é que ele funciona, para que vocês consigam fazer uma aplicação rigorosa, ele vai aderir bem nas unhas da vossa cliente e não vão ter problemas de levantamentos, infecções, etc. Então, exatamente o que é o acrílico? Bem, em termos científicos, o acrílico é um composto de um monómero com um polímero. Ou seja, em termos mais leigos e simples, trata-se de a combinação de um líquido com um pó que vai formar uma espécie de pasta dura sobre a superfície da unha. Ao modelar esta pasta e ao secar ao ar, a pasta vai assumir uma textura rija de acrílico. É a combinação deste líquido com este pó que produz, no fundo, esta camada de acrílico, esta substância que é o acrílico. Como já mencionei, o acrílico seca ao ar, não precisa de catalisar, como é o caso do gel. É um produto muito duro e robusto e, portanto, é muitas vezes preferido por muitas clientes porque ele não parte com facilidade e, portanto, para quem tem um trabalho mais exigente ou até é talvez um pouquinho menos cuidadosa com as suas unhas, o acrílico acaba por ser muitas vezes uma preferência porque é francamente duro, não vai partir com pequenos impactos. No entanto, esta robustez também significa que é um produto menos flexível, o que também vai significar que é mais agressivo para a unha, ou seja, quando há quebras, com frequência há trauma da unha. Por isso, deve-se avaliar também esta característica ao decidir optar ou não pelo acrílico. A aplicação é mais demorada do que o gel, na medida em que o acrílico seca ao ar. Será em poucos minutos, seja como for, vai exigir um trabalho de modelagem mais complexo e é mais difícil de dominar a aplicação do acrílico. Isto é, vai-vos exigir muito mais prática para conseguirem atingir o mesmo nível de perfeição na execução que tem com o gel. Isto porquê? Porque o acrílico não é autonivelador, o acrílico vai secar ao ar e se demoram muito tempo a modelá-lo, ele começa a ficar rijo e fica cheio de imperfeições, buracos altos, que depois têm que ser todos limados manualmente, e o próprio rácio do líquido e pó é difícil de ajustar com pouca prática, ou seja, uma vez que vão fazer a mistura do líquido e do pó em simultâneo, em cima da unha, se põe muito líquido, o acrílico torna-se demasiado mole, o que significa que não vai resistir e acaba por rachar. Se colocam muito pó e pouco líquido, quer dizer que a consistência vai ficar muito densa e vão ter dificuldade de modelar e depois a unha fica cheia de imperfeições e muito grosseira. Portanto, o que vai acontecer no caso do acrílico, que não é assim no caso do gel, é que as primeiras unhas não vão ficar necessariamente perfeitas de todo e possivelmente um pouquinho longe até da vossa expectativa. Vão ter que praticar bastante até adquirirem essa perícia. Não é por acaso que o acrílico não é uma aplicação tão frequente quanto o gel, também dado esta característica, a dificuldade de aplicação e também um pouco o aspecto mais agressivo do produto em si. É um produto considerado mais agressivo e com maior toxicidade na medida em que tem que ser aplicado num local muito bem ventilado porque tem um cheiro muito intenso e não é recomendado por isso a grávidas, por exemplo. É também um produto que com alguma facilidade pode favorecer o desenvolvimento de infecções e fungos se houver quebras ou traumatismo da unha. Portanto, é mais um aspecto em que temos de ter extra cuidado no caso da aplicação do acrílico.
não têm que ficar necessariamente preocupadas em excesso, mas têm que estar cientes dos riscos e dos cuidados a ter com a aplicação do acrílico. Isto não só para que possam ser boas profissionais, mas também para que possam fazer as recomendações certas às vossas clientes e fazê-las entender que não podem facilitar, no caso de haver uma quebra ou um traumatismo da unha por terem batido e descolado o acrílico, não podem simplesmente ignorar isso. As unhas têm que ser reparadas, porque senão há muito mais a tendência de desenvolvimento de fungos e infecções. Portanto, temos que ter esta noção até para podermos depois proteger as nossas clientes de eventuais problemas. As vantagens do acrílico. Ora, o acrílico, como eu já referi, é um produto mais robusto e, como tal, é, por um lado, uma ótima base de aplicação de verniz normal. Com frequência, muitas clientes optam por aplicação de acrílico porque querem simplesmente fazer uma cobertura de verniz normal. E o acrílico dá aquela robustez para a unha crescer sem quebras, para ficar mais comprida, mais bonita durante mais tempo. Como ele é robusto e, se aplicado corretamente, ele tem maior resistência e durabilidade do que o gel UV. Isto tem a ver com a sua inflexibilidade, que é tanto uma vantagem como também um aspecto a ter em muita atenção, está bem? Como eu já referi, dado que ele não é muito flexível, se a pessoa bater com as unhas com alguma facilidade, pode partir o acrílico e isto vai provocar um trauma na unha. Vai proteger a unha de rachar, de lascar ou até de agressões de produtos abrasivos. Isto porquê? Porque é uma capa rija que no fundo vai permitir que a unha esteja sempre comprida e mantenha o seu tamanho, porque o acrílico vai impedir que ela parta naturalmente. Permite manter então o comprimento da unha estável, uma decoração também por mais tempo e, de forma geral, ajuda a melhorar o aspecto das unhas e, inclusive, a combater os maus hábitos de roer ou até permite-nos ajudar na resolução de certas deformações. Ou seja, se a pessoa não tem uma unha necessariamente muito bonita porque sofreu um trauma no passado, nós conseguimos, mais uma vez, com o acrílico, modelar a unha um pouquinho mais para ficar com um aspecto mais bonito, mais perfeito. Não é uma aplicação com um aspecto tão natural como o gel. O gel tem um aspecto mais natural sobre a unha. O acrílico tende a ser uma aplicação com um aspecto muito mais artificial e, portanto, muito mais visível, mas não deixa de ser uma ótima solução para estas situações acima referidas. Quais é que são as principais diferenças entre unhas de gel e unhas de acrílico? O acrílico surge primeiro, tornando-se popular nos anos 70, o gel após o acrílico e a partir dos anos 90, sensivelmente. O acrílico, como já referi, tem um aspecto mais artificial, o gel um aspecto mais próximo da unha natural. O acrílico tem, no entanto, maior resistência e robustez do que o gel. O contacto com a pele pode provocar reações alérgicas, dada a agressividade do produto. O gel torna-se mais fácil de modelar e mais confortável nas unhas e é muito menos reativo. Portanto, é mais eco-friendly no sentido de ser mais orgânico ou, se quiserem, do que o próprio acrílico. A aplicação incorreta do acrílico ou uso prolongado pode provocar dano no leito da unha. Lá está, por causa desta sua inflexibilidade, e tem um elevado risco de infecções fúngicas. No caso de quebras ou levantamentos, é muito fácil desenvolver um fungo porque há um trauma na unha. O gel agride menos a unha natural e os impactos mais facilmente resultam no soltar do gel, o que faz com que não haja uma tendência de infiltrar ou de gerar fungos com tanta facilidade. Isto são diferenças ténues, mas nota-se caracteristicamente quem tem unhas acrílico vai ter mais essa propensão às infecções. Então é só para terem também esta noção. Claro que há cuidados que a pessoa deve ter e que pode fazer para prevenir isso, mas só para também estarem cientes dessa realidade.
quais é que são as qualidades ou as características do acrílico? Então, como já mencionamos, ele é um produto que resulta da fusão de um pó e de um líquido. O pó do acrílico pode ser incolor ou de cor e, portanto, podem fazer unhas de acrílico completamente transparentes ou logo de cor, a sua estrutura em si. Diferentemente, por exemplo, do gel, em que nós temos uma construção e depois aplicamos um gel de cor, aqui no caso do acrílico, o acrílico em si, com o qual se constrói a unha, pode ser já de cor. O líquido do acrílico serve para criar então esta reação química que torna o pó numa pasta modelável na superfície da unha. Para utilizar o acrílico, deve-se trabalhar com um pincel para acrílico que tem uma forma mais larga e é mais espesso, tem mais pelos, porque vai facilitar este trabalho de modelar, de digamos que moldar o acrílico sobre a unha à medida que ele vai secando. Depois nos vídeos demonstrativos vão ter uma melhor percepção disto que eu estou a falar. Como é que o acrílico vai aderir na unha? Então a aderência na unha natural é conseguida se a unha natural estiver bassa, limpa e completamente seca. Não pode haver brilho, gordura, sujidade ou umidade de qualquer tipo na unha. E o acrílico adere a si próprio se ele estiver baço. Portanto, basta uma limagem para uma adesão eficaz. Para isso, deve polir, nunca limar, o corpo da unha natural. E a limagem do acrílico é que é feita então com lima. Por norma, recomendamos uma abrasão um pouquinho mais elevada, entre 80 e 100, porque o acrílico é bastante mais duro do que o gel, e irão notar isso também. E tem que ser insistentemente limado normalmente para corrigir falhas por causa dessa dureza após ele secar completamente. Vamos então avançar no nosso curso para aspectos que tenham a ver com higiene e segurança e também com recomendações e explicações a dar à cliente, para ela entender também exatamente o que é que isto é e poder depois fazer os cuidados necessários para garantir que as suas unhas estejam sempre impecáveis pelo tempo que utilizar o acrílico.